Capítulo 10. Acreditara que sua força de vontade o livraria disso. 1000 anos, pensou, afundando-se nela, e o macho ainda se iludia, achando que podia controlar a fêmea. Ela o estava conduzindo agora, e à sua maneira, sempre o estivera conduzindo para aquele momento desde o primeiro instante. Agora tomaria o que ela lhe oferecia, o que exigia dele, por mais egoísta que fosse seu ato, e utilizaria a sabedoria de dúzias de vidas para dar a ela o que ela nunca queria em troca. Você é uma tola, uma inconsequente por abrir mão de sua inocência com alguém como eu. Ele passou a ponta do dedo pela clavícula dela, mas não vai sair daqui até ter o que quer. Virgindade e inocência nem sempre são a mesma coisa. Perdi a minha inocência antes de te conhecer. Na noite em que sua mãe foi assassinada, pensou, mas mas essas lembranças não eram para aquela noite. Aquela noite era para conhecê-lo. Devo despir-me para ti ou é tu que deves fazê-lo? Ele deu uma risada curta e quase atormentada antes de recostar a testa na dela, num gesto que ela achou surpreendentemente meigo. Está com muita pressa, murmurou. Algumas coisas, principalmente na primeira vez em que são experimentadas, ficam melhores se saboreadas e não devoradas. Ora, veja só, já aprendi algo novo. Quando tu me beijas, algumas coisas acordam dentro do meu coração, coisas que eu não sabia que estavam dormindo, até tu apareceres. Não sei o que sentes. Mais do que eu gostaria. Ele passou os dedos pelos cabelos dela, como havia desejado fazer há semanas. Mais do que seria bom para qualquer um de nós. Isso. Beijou-a suavemente. É um erro. Beijou-a mais uma vez agora, mais intensamente. Assim como seu perfume e o gosto de sua boca era como o da primavera, do sol e da juventude. Desejava ardentemente o seu sabor, sentindo-se preenchido por ele e pelo ar que saía rapidamente de sua boca, enquanto roçava os dentes com leveza, muita leveza em seu lábio. Deixou as mãos afundarem em seus cabelos, na longa e sedosa extensão que lhe caía pelos ombros, debaixo, depois por debaixo deles, para despertar os nervos ao longo de sua coluna. Quando Moira tremeu, ele levou as mãos aos seus ombros, para desnudar aquela pele macia sob a camisola para seus lábios. Sentiu o desejo ali presente, assim como os tremores, e quando roçou a boca em seu pescoço, sentiu o fluxo sedutor do sangue por baixo de sua pele. Moira não se sobressaltou quando ele passou os dentes por seu pescoço, mas retesou-se quando passou a mão por seus seios. Ninguém jamais a tocaria com tanta intimidade. O fluxo de calor que a mão dele lhe trouxe foi como um choque, assim como a percepção de que havia apenas uma fina camada de tecido entre a mão dele e seu seio. Em seguida, até mesmo o tecido se foi e as roupas foram caindo, formando uma poça em torno de seus pés. Por instinto, Moira subiu com a mão para cobrir-se, mas Cian simplesmente a tomou, mordendo de leve seu pulso, enquanto seus olhos observavam os dela. Estás com medo? Pouco. Não irei te morder. Não, não é medo disso. Ela virou a mão para que ele segurava, e de forma a lhe tomar o rosto com a palma em concha. Há tantas coisas acontecendo dentro de mim, tantas coisas novas. Nunca ninguém me tocou assim. Reunindo coragem, pegou a mão dele e levou-a ao outro seio. Mostre-me mais. Ele roçou o polegar por seu mamilo, observou o choque de prazer passar por seu rosto. Desligue essa mente ocupada, Moira. Era como se nuvens já a tivessem encobrido. Como podia pensar quando seu corpo nadava em sensações? Ele a levantou do chão, de forma que seu rosto, de repente, ficou no mesmo nível do seu. Em seguida, seus lábios incendiaram os dela novamente. A cama estava debaixo de si. Ele havia atravessado o quarto. Como? Mas sua mente nevoou-se de novo, assim que as mãos dele, a boca dele, deslizavam como veludo flamejante por todo o seu corpo. Moira era um banquete, e ele já tinha se banqueteado tempos demais. Ainda assim, saborear-lhe aos poucos, demorando-se em alguns sabores e texturas, e com cada tremor, cada suspiro ou ofego,
Moira alimentava a excitação dele. Quando as mãos curiosas dela chegaram perto demais de romper seu controle, ele as tomou, prendendo-as entre as pernas, ao mesmo tempo que lhe devorava os seios, lenta e continuamente. Moira estava ficando cada vez mais excitada sobre o corpo dele. Cian sentia o desejo lhe preenchendo com mais força, mais e mais. E quando a levou ao clímax, ela elevou o corpo, recebendo o carinho com um grito estrangulado. Derreteu-se, as mãos ficando flácidas sob ele. Ah! A exclamação saiu como uma longa expulsão de ar. Ah! Agora eu entendo. Acha que entende. Cian passou a língua pela pulsação forte de seu pescoço. Quando Moira gemeu, ele deslizou a mão por entre suas pernas e, chegando àquele calor úmido, mostrou-lhe mais. Tudo ficou claro. Aquilo a cegou naquele todo aquele brilho, quase lhe ofuscou os olhos, a pele, o coração. Ela nada mais era além de sentimentos agora, uma massa de prazeres além de qualquer possibilidade. Ela era a flecha saída do arco, e ele a atirou alto num vôo ao infinito. As mãos dele simplesmente a governaram, até ela se tornar uma refém de uma necessidade sem fim, à beira da loucura. Moira lutou contra a camisa dele. Eu preciso. Eu quero. Eu sei. Tirou a camisa para que ela pudesse tocá-lo e sentir seu gosto também, e deixou-se entregar ao prazer de suas explorações ávidas. O hálito dela contra sua pele, quente e apressado, os dedos correndo por seu corpo, enterrando-se nele. Quando as mãos dela lhe seguraram os quadris, ele a deixou ajudá-lo a se despir do restante das roupas. E não soube ao certo se sentia vontade de rir ou se ficava lisonjeado quando ela regalou os olhos. Eu não havia percebido. Já havia visto um pênis antes, mas... Então ele riu. Ah, então agora está dizendo que já viu. Claro, os homens se banham no rio. E bem, por ser curiosa, você ficou espiando. O orgulho de um homem não está, digamos, ao máximo depois de um banho num rio gelado. Não irei te machucar. Teria que machucar, não teria, pensou ela. Havia lido sobre essas coisas e certamente ouviria ouvir as mulheres falarem sobre isso. Mas não tinha medo da dor, não tinha medo de nada agora. Deitou-se e preparou-se para recebê-lo, mas ele simplesmente começou a tocá-la de novo, a excitá-la mais uma vez, a desfazê-la novamente como se ela fosse um novelo de lã. Queria deixá-la encharcada, afogada em desejo além do possível e do imaginável. Aquele corpo firme e esbelto que ela havia retesado em antecipação, relaxando-se de novo, quente e macio outra vez, com aquele fluxo erótico de sangue se espalhando sob sua pele. Olhe para mim, Moira, Melchior, olhe para mim. Isso ele podia fazer, com força de vontade e controle. Poderia facilitar aquele momento, aquela dor passageira, e dar a ela somente o prazer. Quando aqueles olhos cinzentos perderam o foco, ele a penetrou e a completou. Os lábios dela tremeram em um gemido que proferiram foi baixo e intenso. Manteve a prisioneira de seus olhos, assim que começou com arremetidas lentas e demoradas, que fizeram com que a excitação aparecesse em seu rosto, em seu corpo. Mesmo quando ele a libertou de seu feitiço, quando ela começou a se mover junto com ele, os olhos de Moira permaneceram cravados nos dele. Seu coração estava descontrolado, um tambor selvagem batendo contra o peito, tão vertiginoso que por um momento parecer bater dentro do corpo dele também. Ela gozou com um grito de encantamento e abandono. Por fim, finalmente, Cian deixou o próprio desejo levá-lo junto com ela. Moira encolheu-se ao lado dele, como um gato que tivesse tomado cada gota de leite. Cian tinha certeza de que iria culpar-se mais tarde pelo que havia feito, mas por enquanto estava feliz por estar ali. Eu não sabia que poderia ser assim, murmurou ela. Tão grandioso. Sendo tão bem dotado assim, devo ter arruinado para qualquer outra pessoa. Eu não estava me referindo ao tamanho de teu orgulho, como tu mesmo o chamaste. Rindo, olhou para ele e viu em seu sorriso indolente que ele havia entendido perfeitamente o que ela havia querido dizer.
Li sobre o ato em si, claro. Livros médicos, livros de história, mas a experiência pessoal é muito mais prazerosa. Fico feliz por ter ajudado em sua pesquisa. Moira rolou para cima dele de forma que pudesse se espalhar sobre seu corpo. Acho que precisarei de muito mais pesquisas antes de saber tudo o que há para saber. Sou ávida por conhecimento. Deus do céu, Moira, disse ele com um suspiro, enquanto brincava com os cabelos dela. Você é perfeita. Sou? Suas faces já incandescentes ficaram ainda mais rubras de satisfação. Não irei discutir, pois me sinto muito perfeita agora, embora com sede. Há água por aqui? Ele a empurrou para o lado e levantou-se para pegar o jarro. Moira sentou-se enquanto ele a servia, os cabelos lhe cobrindo os ombros e os seios. Cian achou que, caso tivesse um coração palpitante, a visão dela, daquele jeito, poderia fazê-lo parar. Ele lhe entregou o copo e sentou-se na cama na frente dela. Isso é loucura, você sabe. O mundo enlouqueceu, respondeu ela. Por que não podemos ficar com um pedaço dessa loucura? Não estou sendo tola nem inconsequente. Precipitou-se a falar, pousando a mão na dele. Tenho tantas coisas para fazer, Cian, tantas coisas para as quais não há escolha para mim. Isso foi escolha minha. Minha somente. Ela bebeu e entregou-lhe o copo para que ele pudesse beber também. Irás te arrepender de algo que nos deu prazer e não fez mal a ninguém? Você não pensou no que os outros irão achar de você dividir a cama comigo. Ouça só o que dizes, preocupando-se com minha reputação acima de tudo. Sou senhora de mim mesma e não preciso dar explicações a ninguém sobre com quem divido minha cama. Sendo rainha, não me faz menos mulher, interrompeu, uma gaeliana, e somos conhecidas por tomarmos nossas próprias decisões. Lembrei-me disso mais cedo esta noite. Levantando-se agora, pegou o penhoar para colocá-lo em volta do corpo. Para Cian, foi como se ela estivesse se envolvido numa névoa. Uma das minhas damas, Seara, sabes de quem eu falo. Ah, a alta, cabelos louros escuros. Ela te derrubou no corpo a corpo. Isso mesmo. O irmão dela foi morto hoje enquanto marchava. Ele era jovem, ainda não havia completado 18 anos. Isso lhe partiu o coração mais uma vez. Fui à sala de estar, onde minhas damas se reúnem, e a encontrei lá, quando lhe dera permissão para sair e ficar com a família. Ela é leal e pensa no dever para com você. Não só para comigo. Pediu-me para lhe dar uma coisa em nome de seu irmão. Uma coisa. A emoção se fez presente em sua voz, antes que pudesse controlá-la. Que era marchar pela manhã com o marido, partir daqui, da companhia dos filhos, da segurança do lar, e enfrentar o que quer que venha a encontrar na estrada. Ela não é a única mulher que pede para ir. Não somos fracas, não ficamos sentadas esperando, ou pelo menos não queremos mais. Lembrei-me disto essa noite. Tu a deixarás ir? Ela e quem mais quiser. No final, mesmo aqueles que não quiserem irão, ser enviados. Não vim atrás de ti porque precisava de conforto ou proteção. Vim porque te quis. Quis o que fizemos. Ela inclinou a cabeça e, com um pequeno sorriso, deixou cair o penhoar. Agora parece que estou te querendo de novo. Preciso te seduzir? Tarde demais para isso. O sorriso de Moira aumentou de intensidade à medida que se aproximava da cama. Ouvi dizer e li que um homem precisa de um pouco de tempo entre duas rodadas. Você está me forçando a ser repetitivo. Não sou um homem. Ele lhe tomou a mão, jogando-a na cama e para baixo de seu corpo. Ela riu, brincou alegremente com seus cabelos. Isso não é bom, nas atuais circunstâncias. Mais tarde, pela primeira vez, há tempo demais para se lembrar, Cian não adormeceu em silêncio, mas ouvindo o ritmo tranquilo do coração de Moira. Foi este coração que o acordou. Ele ouviu uma batida repentina e rápida, antes mesmo de ela se remexer no sono. Ele praguejou, lembrando-se simplesmente de que ela não estava usando a cruz e que ele tampouco havia tomado quaisquer das precauções de Glina contra uma intromissão de Lilith. Moira,
Ele a pegou pelos ombros, levantando. Acorde-a. Acorde. Ele estava a ponto de sacudi-la quando seus olhos se abriram. Em vez do medo que esperava ver, viu o sofrimento. Foi um sonho, disse ele com cautela. Só um sonho. Lilith não pode te tocar nos sonhos. Não era Lilith. Sinto muito por ter te acordado. Você estava tremendo aqui. Ele puxou um cobertor, jogou-o sobre os ombros dela. Vou acender o fogo de novo. Não precisa, não se preocupes, disse ela, mesmo quando ele se levantou. É melhor eu ir andando. Deve estar quase amanhecendo. Ele agachou-se, colocando mais turfa na lareira. Você não vai me confiar o seu sonho? Não é isso, não mesmo. Pareceu que devia ter se levantado logo, saindo assim que acordou, pois agora parecia não conseguir se mexer. Não foi, Lilith, só um sonho ruim, só. Mas sua respiração começou a ficar agitada. Em vez de aproximar-se dela, ele acendeu a turfa e andou pelo quarto para acender as velas. Não posso falar sobre o assunto, não posso. É claro que pode. Talvez não comigo, mas com Glina. Vou acordá-la. Não, não e não. Cobriu o rosto com as mãos. Então, como já estava de pé e fosse pouco provável que dormisse de novo, serviu-se de um copo de sangue. As gaelianas não são fracas. Moira deixou as mãos tombarem. Os olhos que haviam escondido com elas ficaram acalorados com o insulto. Seu insolente! É exatamente isso. Pode ir correndo para o seu quarto se não conseguir aguentar. Mas se ficar, vai ter que pôr para fora o que quer que esteja te dando um nó aí dentro. Você escolhe. Ele pegou uma cadeira. É boa em escolhas, portanto, faça uma. Queres ouvir sobre minha dor, meu sofrimento? Por que não contar para ti, então? Para quem isso não seria tão pouco. Sonhei com o que acontece repetidas vezes, com o assassinato de minha mãe. Ele cada vez mais claro. De início era tão confuso e tão sem cor, como se eu o visse através de um borrão de lama. Era mais fácil, então. E agora eu pude ver o que você viu. Eu estava dormindo. Olhava-o com os olhos arregalados, cheios de sofrimento. Tínhamos acabado de jantar, e meu tio e Larquinha e a família haviam vindo. Uma pequena reunião familiar. Minha mãe gostava de promover essas reuniões quase todos os meses. Ouvimos música e depois dançamos. Ela adorava dançar, minha mãe. Já era tarde quando fomos para a cama, e eu adormeci logo. Então eu a ouvi gritar. Ninguém mais ouviu? Moira negou. Não, na verdade ela não gritou. Não alto. Acho que ela não gritou alto. Foi sua mente que gritou. E eu a ouvi na minha. Só uma vez. Somente uma vez. Achei que havia imaginado, que devia ter imaginado. Mas eu me levantei e fui ao quarto dela, só por desencargo de consciência. Podia lembrar-se, até mesmo agora. Não se dera ao trabalho de levar uma vela, pois seu coração estava batendo muito rápido e com muita força. Simplesmente saíra correndo de seu quarto para a porta da mãe. Eu não bati, disse a mim mesma. Não, tu irás acordá-la. Apenas entre e veja com teus próprios olhos que ela está dormindo. Mas quando abri a porta, ela não estava na cama, não estava dormindo. Ouvi barulhos estranhos, barulhos horrendos, como animais, como lobos, só que pior. Ah, bem pior. Ela fez uma pausa, tentou engolir com a garganta seca. As portas para a sacada dela estavam abertas e as cortinas se moviam com a brisa. Chamei por ela. Senti vontade de correr até as portas, mas não consegui. Pareciam que minhas pernas haviam virado chumbo. Eu mal conseguia pôr um pé na frente do outro. Não consegui falar. Consegue. Foi até a porta da sacada. Eu vi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vi, nas pedras, o sangue, muito sangue. Aquelas criaturas eram. Vou vomitar. Não vai. Cian levantou-se e aproximou-se dela. Não vai vomitar. E eles a estavam rasgando em pedaços. As palavras estavam sendo puxadas para fora dela agora, rasgando o corpo dela. Demônios. Criaturas que se veem em pesadelos, rasgando o corpo de minha mãe. Eu quis gritar, mas não consegui. Quis correr e espantá-los. Um deles olhou para mim. Tinha os olhos vermelhos, o sangue de minha mãe por todo o rosto. O sangue de minha mãe. Ele avançou pela porta e eu cambaleei para trás, para longe dela.
quando eu deveria ter ido ao seu encontro. Ela estava morta, Moira, você sabia disso. E você estaria morta também se tivesse saído por aquela porta. Eu deveria ter ido. A criatura pulou para cima de mim e eu gritei, gritei e gritei. Mesmo quando ela caiu para trás, como se tivesse batido numa parede, eu gritei. Então tudo ficou negro e não fiz mais nada a não ser gritar enquanto minha mãe sangrava. Você não é nenhuma estúpida, disse ele categoricamente. Sabe que estava em estado de choque. Sabe que o que viu foi o mesmo que ter levado um soco de derrubar. Nada que pudesse ter feito teria salvado sua mãe. Como pude deixá-la lá, Cian? Simplesmente deixá-la lá. Lágrimas desceram de seus olhos, escorreram por suas faces. Eu a amava mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque a sua mente não conseguiu lidar com o que você viu, com o que para ti era impossível. Ela já estava morta antes de você entrar no quarto. Estava morta, Moira, no momento em que você ouviu o grito. Como podes ter certeza se... Eles eram assassinos. Mataram-na na mesma hora. O que se seguiu depois foi prazer para eles, mas o objetivo era a morte. Pôs as mãos frias dela entre as suas para aquecê-las. Ela não deve ter tido mais do que um momento para sentir medo, para sentir dor. Quanto ao resto, ela já não estava mais ali. Moira ficou imóvel, olhando-o fixamente. Juras que acreditas nisso? Não se trata de acreditar, mas de saber. Posso jurar, se quiser. Se quisessem torturá-la, eles a teriam levado para qualquer outro lugar onde pudessem ter se divertido. O que você viu foi uma encenação. Animais selvagens assim seriam contando, da forma como foi com seu pai. Ela deixou escapar um longo suspiro, depois outro, a perceber aquela terrível lógica. Tenho me sentido mal ao pensar que ela poderia estar viva quando cheguei lá, ainda viva quando eles a rasgaram em pedaços. De alguma forma, é mais fácil saber que não estava. Ela enxugou uma lágrima. Desculpe ter te chamado de insolente. Eu te deixei, puta da vida. E após uma fria consideração, não falei com mais ninguém sobre aquela noite. Eu não conseguia arrancá-la de dentro de mim e encará-la de frente, falar sobre ela. Agora falou. Talvez. Agora que falei, eu não a veja mais da forma como estava naquela noite. Talvez eu a veja como ela era, quando estava viva e feliz. Todas as outras imagens que tenho dela dentro de minha cabeça, em vez dessa última imagem. Tu ficarias comigo um pouco abraçado? Ele se sentou, abraçando-a. Acariciou seus cabelos quando ela recostou a cabeça em seu ombro. Sinto-me melhor agora que te contei. Foi gentileza tua me deixar puta, da forma como falaste. Quando quiser. Quem dera eu pudesse simplesmente ficar aqui no escuro e no silêncio. Ficar contigo. Mas preciso ir e me vestir. Preciso ver as tropas assim que amanhecer. Ela empinou a cabeça. Me darás um beijo de bom dia? Ele uniu os lábios ao dela, sugou-os até sentir uma pontada na barriga. Moira abriu os olhos sonolentos. Senti este beijo até a sola dos pés. Espero que isso signifique que andarei com mais leveza hoje. Levantando-se, ela pegou as roupas de dormir. Poderia sentir saudade de mim nas próximas horas, disse-lhe. Ou simplesmente mentir, quando eu te vir novamente, e dizer que sentiu. Se eu te disser que senti tua falta, não será mentira. Vestida, tomou o rosto dele nas mãos para mais um beijo. Então irei me preparar para qualquer que seja a verdade. Moira pegou a vela e dirigiu-se à porta. Após lançar-lhe uma última e rápida olhada por cima do ombro, destrancou-a. E abriu-a um minuto antes de que Larquim pudesse bater. Moira? Seu sorriso foi rápido e confuso, e sumiu na mesma hora em que viu a cama desarrumada e Cian colocando calmamente um cobertor em torno da cintura. Foi pura raiva que o fez empurrar Moira para o lado e avançar para dentro do quarto. Cian não se deu ao trabalho de bloquear o soco. Aceitou-o em cheio no rosto. Quando ia levar o segundo, segurou a mão de Larquim 1 centímetro antes que pudesse acertá-lo. Você tem direito de me dar um soco, mas um só basta. Ele não tem direito a nada desse tipo. Moira teve presença de espírito para trancar a porta. Bata de novo, Larquim, e eu mesma te darei um chute no traseiro. Seu completo idiota.
Tu irás responder por isso. Sem dúvida, mas não para você. Será para mim, sim, eu garanto. Pare com isso, estou falando sério. Quando Larquim investiu novamente, Moira teve que lutar contra a vontade de acertá-lo com um candelabro. Lord Larquim, como tua rainha, eu ordeno que chegues para trás. Ah, não venha trazer a realeza para o assunto, disse Cian naturalmente. Deixe o rapaz tentar defender a honra da prima. Eu ia te bater até ficares inconsciente. Sem paciência, Moira enfiou-se entre eles. Olhe para mim. Para o diabo essa tua cabeça dura, Larquim. Olhe para mim. Em que quarto estamos? No quarto desse insolente idiota. E tu achas que ele me arrastou até aqui pelos cabelos, que se impôs a mim? És um cabeça de bagre, isso é o que és. Eu vim até aqui e bati a porta de Cian. Eu me enfiei no quarto dele, na cama dele, porque foi o que eu quis fazer. Não sabes o que... Se ousares me dizer que não sei o que eu quero, irei te bater até tu ficares inconsciente. Ergueu o dedo até o peito dele para enfatizar o que dizia. Tenho direito à privacidade e tu não tens nada que se meter no assunto. Mas ele, tu, isso não é apropriado. Pouco me importa isso. Não chega a ser uma surpresa seu primo ser contra você dormir com um vampiro. Sim, afastou-se dele, pegou o copo propositalmente e mergulhou dentro dele e lambeu o sangue. Hábito desagradável. Eu não irei tolerar. Espere. Larquim interrompeu a torrente de palavras furiosas de Moira. Um momento. Eu gostaria de falar um momento com Cian em particular. Conversar apenas, disse antes que Moira pudesse se dar conta. Dou-me a palavra. Ela passou a mão pelos cabelos. Não tenho tempo para nenhum dos dois, nem para essa tolice. Sejais homens, então, e discutais sobre o que vão. Não vos diz respeito. Como se eu fosse uma estúpida que não pensa direito. Preciso me vestir e falar com as tropas que marcham hoje. Foi a passos largos até a porta. Confio que vós não matareis um ao outro por conta das minhas relações particulares. Retirou-se, bateu a porta. Seja rápido, rebateu Cian. Fiquei repentinamente cansado dos humanos. O pior já havia desaparecido do rosto de Larquim. Achas que te bati, que estou furioso contigo por causa do que és. Eu teria tido a mesma reação, feito o mesmo com qualquer outro homem que tivesse encontrado com ela nessas mesmas condições. Ela é minha menina, afinal de contas. E isso não fazia parte do que eu estava pensando, já que não estava pensando em nada. Larquim trocou a posição dos pés e suspirou fundo. E agora que estou pensando bem, isso acrescenta uma camada de complicação a tudo. Mas não quero que fiques imaginando que te dei um soco porque és um vampiro. A verdade é que não penso em ti dessa forma, a não ser que eu pare para pensar no assunto. És um amigo para mim, és um dos 6. Mesmo enquanto falava e andava, de mau humor, retornou. E estou sendo bem claro, estou querendo dizer aqui e agora que se fosse o que fosse que tinhas em mente ao se aproveitar de minha prima, isso não tem nada a ver com o fato de teres ou não uma cotação, um coração pulsante. Cian aguardou um momento. Acabou com essa parte do discurso? Acabei, desde que tenhas uma resposta. Com um aceno de cabeça, Cian sentou-se e pegou o copo mais uma vez. Você está me colocando em uma posição difícil, não? Me chamando de amigo e de um de vocês. Posso ter sido o primeiro, mas jamais serei o segundo. Bolas! Isso é jeito de falar. Confio em ti, como confio em poucos, e agora tu seduziste minha prima. Cian deu uma risada estrondosa. Você não está lhe dando muito crédito. Nem eu dei. Alheio, Cian passou o dedo pela tira de couro com miçangas. Ela me desfez como se eu fosse um novelo de lã. Isso não justifica não tê-la mandado embora, mas ela é persuasiva e teimosa. Não consegui, não resisti. Olhou de relance para os mapas que havia negligenciado desde que ela batera a porta. Isso não será um problema, uma vez que estou indo embora esta noite. Mais cedo, se o tempo cooperar. Quero dar uma olhada de primeira mão no campo de batalha. Portanto, ela ficará livre de mim, e eu dela, até tudo isso terminar. Não podes, não podes, repetiu Larquim,
quando Cian simplesmente ergueu uma sobrancelha. Se fores embora assim, ela achará que é por causa dela, e isso irá magoá-la. Se sou eu o responsável por tu planejares partir. Eu já havia me decidido antes de ela chegar ontem à noite, em parte porque tinha esperança de não pousar as mãos nela. Claramente frustrado, Larquim passou as mãos pelo cabelo. Como se fizesse isso com rapidez o suficiente. Simplesmente terás que esperar. Eu mesmo te levarei lá, pelo ar, dentro de poucos dias, ou quando puder, mas nós 6 precisamos ficar juntos. Mais calmo, Larquim analisou a expressão facial de Cian. Precisamos ser um círculo. Isso é mais importante do que deitarem ou não um com o outro. E isso, agora que estou com o sangue mais frio, devo dizer que é entre vocês dois. Não cabe a mim interferir. Mas que droga, continuou. Vou te perguntar uma coisa. Vou te perguntar como amigo e como o mais próximo de um pai. Tens sentimentos por ela? Sentimentos verdadeiros? Você usa a carta da amizade com bastante facilidade, não é? És meu amigo. Preocupo-me contigo, como se fosse teu irmão. Isto é sincero de minha parte. Droga! Sam bateu com o copo e fez uma careta para o sangue espalhado sobre os mapas. Vocês, humanos, me enchem com esses sentimentos, os empurram para cima de mim e para dentro, sem a menor preocupação de como eu consigo sobreviver com eles. Como consegues sobreviver sem eles? Perguntou-se Larkin. Confortavelmente. Que diferença faz para você o que eu sinto? Ela precisava de alguém. Não de alguém, de ti. Equívoco dela, murmurou Cian. Minha condenação. Eu a amo. Ou a teria tomado em meus braços antes, apenas por esporte. Eu a amo, ou a teria mandado para longe de mim ontem à noite. Como? Não sei muito bem, mas eu a amo. Caso contrário, não me sentiria tão desesperado. E se você contar isso para alguém, vou arrancar tua cabeça, amigos ou não. Está bem. Com um aceno de cabeça, Larquim pôs-se de pé, oferecendo-lhe a mão. Espero que vós façais um ao outro tão felizes quanto possível, pelo tempo que for possível. Para o diabo! Cian aceitou a mão. Que diabo você está fazendo aqui a uma hora dessas? Oh, esqueci-me completamente. Achei que tu ainda não estarias na cama. Queria te perguntar se estarias disposto a nos deixar, minha família, cruzar teu garanhão com uma de nossas éguas. Ela está no cio e o teu Vlad seria um bom reprodutor. Você está querendo usar o meu cavalo como reprodutor? Sim, estou, se não for problema para ti. E eu traria para ele a égua amanhã. Vá em frente, tenho certeza de que ele vai gostar. Obrigada, nós te pagaremos o preço médio. Não, sem pagamento. Consideramos isso um gesto entre amigos. Entre amigos, então. Obrigada. Irei agora procurar por Moira e deixá-la desabafar o seu mau humor em cima de mim, como eu bem mereço. Larquim fez uma pausa à porta. Ah, a égua que tenho em mente para o teu garanhão, ela é linda. O sorriso breve e a piscadela que Larquim lhe deu ao sair deixaram Cian rindo, apesar da confusão da manhã. Capítulo 11. Em atendimento às ordens de Moira, as bandeiras estavam içadas a meio mastro e as gaitas tocaram um requiem à luz do amanhecer. Faria mais, se assim quisessem os deuses, por aqueles que dessem sua vida naquela guerra, mas por enquanto isso era tudo que podia ser feito para reconhecer a morte. Em pé no pátio, sentia-se dividida entre o sofrimento e o orgulho ao observar os homens e as mulheres, todos guerreiros, se preparando para a longa marcha ao leste. Já havia se despedido de suas damas, de Felan, o marido de sua prima, Majestade, Nial, o guarda robusto, que era agora um de seus capitães de confiança, aproximou-se dela. Devo dar as ordens para que os portões sejam abertos? Espere um momento. Tu gostarias de estar indo hoje também? Sirvo de acordo com vossa vontade, minha senhora. Tuas vontades são tuas, Miau, e eu as entendo. Mas preciso de ti mais um pouco por aqui. Tua hora chegará logo. A hora de todos chegaria, pensou ela.
teu irmão e tua família. Como eles estão? Em segurança, graças a Lord Larkin e Lady Blair. Contudo, a perna de meu irmão está se recuperando e ele não poderia lutar. Haverá mais a ser feito, além de brandir uma espada no campo de batalha. Sim, a mão dele fechou-se sobre o cabo da espada que levava ao lado do corpo. Mas, na verdade, estou pronto para brandir a minha. Ela concordou. E irás, ela respirou fundo. Abra os portões. Pela segunda vez, ela observou seu povo marchar para longe da segurança do castelo. Seria uma cena que se repetiria até que ela mesma passasse por aqueles portões, deixando para trás os muito velhos, os muito jovens, os enfermos e os fracos. Está um dia claro, disse Larquim ao seu lado. Eles deverão chegar à primeira base em segurança. Sem nada dizer, Moira relanceou para onde estavam Sinan, com uma criança nos braços, outra no ventre, outra agarrada às suas saias. Ela nunca chora. Não se despediria de Phelan com lágrimas nos olhos. Elas devem estar formando uma enchente em seu interior, mas nem mesmo assim ela deixaria os filhos vê-la chorando. Seu coração bravio é uma arma. Larquim, iremos varrer o inimigo de nossa existência. Quando Moira virou-se para ir embora, Larquim pôs-se a acompanhá-la. Não tive tempo de falar contigo antes, nem depois, começou ele. Antes da cerimônia, a voz dela estava fria como a manhã. Depois de teres invadido a minha privacidade. Eu não a invadi, simplesmente estava lá, a uma hora esquisita para qualquer um dos envolvidos. Cian e eu resolvemos alguns assuntos entre nós. Ah, resolveram? As sobrancelhas de Moira se uniram quando ela lhe lançou um olhar. O que pouco me surpreende, uma vez que os homens sempre resolvem os problemas entre si de uma forma ou de outra. Não venha com esse tom de realeza para cima de mim. Ele a pegou pelo braço, puxando-a na direção de um dos jardins e de mais privacidade. Como estou te perguntando, tu esperavas que eu reagisse ao ver que dormiste com ele. Suponho que esperar que sejas educado o suficiente para se desculpar represente pedir muito. Estás coberta de razão quando penso que um homem com uma experiência quase eterna te seduziu. Foi o oposto, completamente. Ele ruborizou, coçou a cabeça e deu uma volta frustrado. Se não te importares, não quero saber os detalhes. Já pedi desculpas a ele. E a mim? O que queres de mim, Moira? Eu te amo. Espero que entendas que sou uma mulher adulta e capaz de tomar as próprias decisões com relação a ter um amante. E não faço careta para essa palavra, rebateu ela imediatamente. Posso governar, posso lutar, posso morrer, se for preciso, mas tua sensibilidade fica ferida diante da ideia de que eu possa ter um amante. Ele pensou sobre o assunto. Ela vai sarar. Só o que quero, mais do que tudo, é nunca te ver ferida, nem em batalha, nem no coração. Isso basta? Moira ficou menos zangada, com o coração amaciado, como sempre acontecia com Larquim. Deve bastar, uma vez que desejo o mesmo para ti. Larquim, tu dirias que tenho uma mente boa e forte? Quase boa e forte demais às vezes. Em minha mente, sei que não posso ter uma vida com Cian. Em minha cabeça, entendo que o que fiz um dia me causará dor, sofrimento e tristeza, mas no meu coração, preciso daquilo que posso ter com ele agora. Moira roçou os dedos sobre um arbusto de flor. As folhas caíram com a primeira geada, pensou ela. Muitas coisas cairão. Quando eu coloco o coração e mente juntos, sei tanto que tanto um quanto o outro, ele e eu estaremos melhores pelo que demos um ao outro. Como podes amar e virar as costas? Não sei. Ela olhou para trás, para o pátio, onde as pessoas mais uma vez estavam envolvidas com seu trabalho, com suas rotinas. A vida continuava, refletiu ela, caísse o que caísse. Eles veriam que a vida continuava. Tua irmã viu o homem dela ir embora e sabe que talvez jamais volte a vê-lo. Mas não chorou na frente dele, na frente dos filhos. Quando chorar, chorará sozinha. São lágrimas que ela mesma irá secar. Assim também serão as minhas quando isso acabar. Farias algo por mim? Se eu puder.
Ele lhe tocou a face. Quando tuas lágrimas rolarem, tu te lembrarás que tenho um ombro? Ela sorriu. Lembrarei. Quando se separaram, Moira foi ao salão íntimo, onde encontrou Blair e Glina discutindo o planejamento do dia. Hoyt? Perguntou por ele, enquanto se servia de chá. Compenetrado no trabalho, tivemos um avanço ontem na fabricação de novas armas. Glina esfregou os olhos cansados. Vamos enfeitiçá-las durante 24 horas, 7 dias por semana. Vou trabalhar com aqueles que ficarão aqui, enquanto o resto de nós parte para a guerra. Precauções básicas, defesas, aulas de ataque. Eu te ajudarei com isso. E tu, Blair? Assim que Larkin parar de bancar o cafetão, nós... Desculpe. O quê? Ele tem uma égua no cio e já combinou tudo com Cian para Vlad dar uma bimbada nela. E ela nem sequer vai sair para jantar ou para tomar um drink antes. Achei que eles haviam te contado. Não tivemos, não. Tivemos outros problemas para discutir e ele deve ter se esquecido de me contar. Então, ele está querendo usar o garanhão de Cian para reproduzir. Seu sorriso veio, surgindo aos poucos. Sim, a vida continuava. É uma boa ideia, boa, cheia de esperança e muito inteligente também, já que deverá dar início a uma linhagem e tanto. Então, foi para isso que ele bateu à porta de Cian antes do amanhecer. Ele achou que se Cian desse o aval, ele poderia... Espere aí, Blair ergueu a mão. De novo, como você sabe que ele bateu à porta de Cian antes do amanhecer? Porque eu estava acabando de sair de lá quando Larkin chegou. Moira tomou calmamente de seu chá, enquanto Blair lançou um olhar enviesado para Glina, logo enchendo as bochechas de ar. Tudo bem. Não vais esbravejar e amaldiçoar Cian por ter seduzido uma inocente? Blair passou a língua pelos dentes. Você estava no quarto dele. Não acho que te atrair para lá para mostrar as obras de arte faça o estilo dele. Moira bateu com a mão na mesa, demonstrando satisfação. Viva! Eu sabia que uma mulher teria mais sensibilidade e um pouco mais de respeito pelos meus dotes sedutores. E tu? Ergueu as sobrancelhas para Glina. Não tens nada a dizer sobre o assunto? Vocês dois vão sair magoados, e os dois já sabem disso. Portanto, eu diria que espero que sejam capazes de dar e receber felicidade, que puderem um ao outro enquanto puderem. Obrigada. Você está bem? Perguntou Glina. A primeira vez é quase sempre difícil, ou um pouco decepcionante. Moira riu abertamente. Foi lindo, excitante e mais do que eu imaginava. Nada que eu tenha imaginado se aproximou do que aconteceu na verdade. Um cara que não fosse bom nisso após algumas centenas de anos de prática, especulou Blair, seria um caso perdido. E Larkin chegou bem na hora. Deve ter pulado. Ele deu um murro na cara de Cian, mas eles já fizeram as pazes agora, da forma como fazem os homens quando se esmurram. Chegamos ao acordo de que a escolha de quem eu levo para a cama é minha, e seguimos adiante. Seguiu-se um momento de silêncio compartilhado, quando todas as três mulheres reviraram os olhos. Temos um pouco de tempo antes de deixarmos a segurança deste lugar, e assim esperamos tempo de sobra depois do Samhain para debatermos minhas opções. Então, vou andando também, disse-lhe Blair. Larkin e eu, após uma considerável pressão de sua parte, vamos dar uma saída de algumas horas para ver se conseguimos arrebanhar alguns dragões. Ele ainda não está totalmente convencido de que é uma boa ideia, mas concordou em nos dar uma chance. Se for possível, será de grande vantagem para nós. Apoiando o queixo na mão, Moira revirou a ideia na cabeça. Acho que poderíamos separar aqueles que achamos que não serão muito fortes no campo de batalha, se eles puderem montar, ser arqueiros no ar. Flechas flamejantes, disse Blair, com um aceno de cabeça. Os alvos dele não precisa ser totalmente exato. Desde que eles não acertem um dos nossos, concluiu Glina. Não temos muito tempo para treinar, mas vale a tentativa. Fogo, sim, concordou Moira. É uma arma poderosa, mais poderosa ainda se vinda do céu. Uma pena que não possamos colocar o sol na ponta de uma flecha. Glina, senão faríamos isso. Vou ver se consigo levar Larkin logo. Blair levantou-se e hesitou.
Sabe, na minha primeira vez eu tinha 17 anos. O cara, ele estava com pressa e me deixou pensando no final. Então é assim? Melhor seguir as diretrizes. Nada como ser iniciada por alguém que sabe o que está fazendo e tem senso de estilo. É isso aí. O sorriso de Moira saiu lento e satisfeito. É isso mesmo. Sentiu Blair e Glina trocarem um olhar por cima de sua cabeça e continuou a tomar o chá quando Blair deixou a sala. Você o ama, Moira? Acho que uma parte de mim, dentro de mim, que esperou a vida toda para sentir o que sinto por ele, o que minha mãe sentiu pelo meu pai durante o curto período de tempo que eles estiveram juntos. O que sei que sentes por Hoyt. Achas que só imagino que seja amor por causa do que ele é? Não, não acho. Tenho também sentimentos fortes e genuínos por ele. Mas, Moira, você sabe que não será capaz de ter uma vida com Cian. E é por causa do que ele é. Por causa do que nenhum de nós, de vocês, poderia mudar. Mais do que pode o sol voar na ponta de uma flecha. Ouvi tudo o que ele e Blair nos disseram sobre, digamos, a espécie dele. E li, pensou Moira, inúmeros volumes sobre os fatos e tradições sobre o assunto. Sei que ele nunca irá envelhecer, que será sempre como era no momento que foi transformado, jovem, forte e cheio de vitalidade. Eu irei mudar, envelhecer, enfraquecer, ficar com cabelos grisalhos e com rugas. Ficarei doente e ele não. Moira levantou-se para se dirigir à janela, onde descia um raio de sol. Mesmo que ele me amasse como o amo, isso não seria vida para nenhum de nós. Ele não pode ficar aqui como estou agora e sentir o sol aquecer seu rosto. Tudo o que teríamos seria o escuro. Ele não pode ter filhos, portanto, não serei capaz de tirar nem isso dele. E poderia pensar, só um ano juntos, ou 5, ou 10. Só isso. Pensar e querer isso, murmurou. Mas por mais egoísta que possam ser as minhas necessidades, eu tenho um dever. Virou-se para trás. Ele nunca poderá ficar aqui e eu nunca poderei ir embora. Quando me apaixonei pelo Hoyt e achei que nós nunca conseguiríamos ficar juntos, meu coração se partia todos os dias. Mas ainda assim tu o amaste. Mas ainda assim eu o amei. Moira ficou de pé, com o sol incidindo sobre suas costas, reluzindo em sua coroa. Morrigan disse que esta é a hora do conhecimento. Sei que minha vida teria menos sentido se eu não o amasse. Quanto mais vida, maior e mais dura será a luta para mantê-la. Portanto, tenho outra arma dentro de mim. Eu a usarei. Moira descobriu que um longo dia ensinando crianças e velhos a se defenderem e a defenderem uns aos outros era algo mais cansativo do que horas de treinamento físico exaustivo. Não fazia ideia de como seria difícil dizer a uma criança que monstros existem, afinal de contas. Sua cabeça doía com tantas perguntas e seu coração com o medo que vira em seus olhos. Foi até o jardim em busca de um pouco de ar e para checar o céu mais uma vez, à espera do retorno de Larkin e Blair. Eles voltarão antes do pôr do sol. Ela se virou e ouviu a voz de Cian. O que estás fazendo aqui? Ainda é dia. A sombra está forte aqui nesta hora. Ainda assim, recostou-se nas pedras, esquivando-se da luz direta. É um belo lugar, tranquilo, e mais cedo ou mais tarde você sempre acaba vindo para cá por alguns minutos. Então andaste estudando meus hábitos. Faz passar o tempo. Glina e eu estávamos com as crianças e os velhos, ensinando-os a se defenderem se houver um ataque por aqui. Depois que partirmos, não podemos dispor de muitos dos fisicamente capazes para guardar o castelo. Os portões permanecerão fechados. Hoyt e Glina vão adicionar uma proteção sobre eles. Ficarão seguros. E se nós perdermos? Não haverá nada que eles poderão fazer. Acho que sempre haverá alguma coisa a ser feita se colocares a escolha e uma arma na mão de alguém. Moira aproximou-se dele. Vieste aqui para esperar por mim? Vim. Agora que estou aqui, o que escolheste fazer? Cian ficou onde estava, mas ela viu a guerra que se travava em seu interior. Embora o ar parecesse açoitar e gerar de repente no ritmo daquela guerra,
Ela se manteve calma, os olhos graves e pacientes. Ele a segurou com as duas mãos, um movimento rápido e violento que jogou o corpo dela para o seu. Sua boca estava voraz. Uma bela escolha, diz ela, quando conseguiu falar novamente. Em seguida, seus lábios assaltaram os dela novamente, roubando tanto o ar quanto a determinação. Você sabe o que libertou dentro de mim? Perguntou ele. Antes que ela pudesse responder, Sian virou-se, puxou-a pela mão para que ficasse rente a ele. Sian, o quê? É melhor você se segurar, disse, em tom de voz de comando, interrompendo a sua risada confusa. Ele saltou. Moira apertou os braços em torno de seu pescoço ao perder o fôlego. Ele simplesmente subiu, alto, mais do que 3 metros acima do chão, a partir de onde estava, e começou a escalar as paredes. O que estás fazendo? Moira arriscou uma olhada para baixo, sentiu seu estômago tremer com a altura. Podias ter me avisado que perdeste tua cabeça. Eu a perdi quando você foi ao meu quarto ontem à noite. Enfiou-se pela janela, fechou as cortinas atrás de si e se lançou com ela na escuridão. Este é o preço que você vai pagar por isso. Se querias voltar aqui para dentro, há portas. Ela deu um grito assustada quando ele a rodopiou no ar. Era como se estivesse voando às cegas no escuro. Seu grito seguinte foi de pura excitação, assim que se viu sob ele na cama, as mãos dele jogando suas roupas para o lado, descobrindo-lhe a pele. Espere, espere. Não estou conseguindo pensar. Não estou conseguindo enxergar. Tarde demais para os dois. Sua boca silenciou e suas mãos a levaram a uma excitação forte e violenta. O corpo de Moira retesou-se sob o dele, e Sian soube que ela estava chegando ao clímax, chegando ao ápice daquela excitação. A respiração ficou peso, penosa sob seus lábios quando gozou, e seu corpo amoleceu. Ele a segurou pelos pulsos, elevando-os acima de sua cabeça. Agora, Moira era uma linha longilínea de resignação, e ele a encobria com seu próprio corpo. Ela teria gritado de novo, mas não encontrou voz, nem visão, e com as mãos presas, nem apoio, nada podia fazer, a não ser senti-lo arremeter-se dentro dela, exaurindo seu corpo com um prazer desesperado e às cegas, até ela se contorcer, se elevar, acompanhando-o naquele vai e vem violento. Desta vez, o ápice, incendiando a excitação, a desarmou. Ficou parada, a pele ardente, sobre ossos inertes, incapaz de se mover, mesmo quando ele a deixou por um instante para acender a lareira e as velas. A escolha nem sempre é um problema, disse ele. E ela julgou ouvir um barulho de um líquido sendo vertido para dentro de um copo. Nenhuma arma. Moira sentiu o corpo encostar em sua mão de um jeito de abrir os olhos pesados. Não proferiu nenhum som. Pegou-o, mas não tinha bem certeza se conseguiria engolir água. Em seguida, viu uma queimadura vermelha viva no rosto dele. Levantou-se rapidamente, quase fazendo o corpo virar. Tu te queimaste, deixe-me ver. Eu. E ela viu que a marca tinha a forma de uma cruz. Eu devia tê-la tirado. Apressadamente arrancou a cruz e a corrente debaixo do corpete. Um pequeno preço a pagar. Ele levou o pulso dela e percebeu o leve arroxeado nele. Tem pelo menos controle com você do que eu gostaria de ter. Gosto de saber que tens menos controle. Dê-me tua mão. Sei um pouquinho de cura. Não foi nada. Então, dê-me tuas mãos. Será uma boa prática para mim. Moira estendeu-as ansiosa. Um momento depois, Sian sentou-se ao seu lado. Pousou as mãos nas dela. Gosto de saber que tens menos controle comigo, repetiu ela, atraindo os olhos dele para os seus. Gosto de saber que posso ser desejada assim, que há alguma coisa em mim que mexe com alguma coisa dentro de ti a ponto de esticá-la, de quase arrebentá-la. O que é bem perigoso quando se está lidando com um humano. Agora, quando um vampiro perde o controle, coisas morrem. Tu jamais me machucarias, tu me amas. Cian ficou com o rosto cautelosamente apático. Sexo.
Raras vezes tem alguma coisa a ver com... Sou inexperiente. Não faz de mim uma estúpida ou ingênua. Melhorou? O quê? Ela voltou a sorrir. Tua mão. O vermelhão suavizou. Está bem. Ilha encolheu. Na verdade, não havia mais queimadura. Você aprendia rápido. Aprendo. Aprender é uma paixão para mim, e te direi o que aprendi de ti no que diz respeito a mim. Tu me amas. Tinha os lábios ligeiramente curvados ao roçá-los em seus cabelos. Tu talvez tivesse me possuído com menos resistência naquela noite. Na verdade, teria mesmo, se tivesse sido apenas sexo. Se tivesse sido só necessidade, só sexo, tu não terias me tomado nos braços com tanto cuidado, ou confiado o suficiente em mim para dormir um pouco ao meu lado. Ela ergueu o dedo antes que ele pudesse falar. E tem mais. Como você deve ter mesmo? Moira levantou-se e esticou as roupas. Quando Larquim entrou, tu não fizeste nada para impedi-lo de te bater. Tu me amas e por isso sentiu-se culpado por ter tirado o que viste como minha inocência. Tu me amas, pois me observaste o suficiente para conhecer um dos meus lugares prediletos. Esperaste lá por mim, então me trouxeste para cá, porque precisavas de mim. Eu te atraio, Cian, como tu me atrais. Ela observou enquanto ele bebia água. Tu me amas como eu te amo. Para teu próprio risco. E teu, disse ela com um aceno de cabeça. Vivemos em tempos de risco. Moira, isso nunca vai poder. Não diga nunca. A paixão vibrou em sua voz e fez seus olhos ficarem de cor de fumaça. Eu sei tudo sobre o nunca. Fale-me sobre hoje. Entre mim e ti, deixe existir o hoje. Preciso lutar pelo amanhã, pelo dia depois de amanhã, e para o sempre. Mas sendo assim, contigo, é só o hoje. Cada hoje que pudermos ter. Não chore. Prefiro as queimaduras às lágrimas. Não irei chorar. Ela fechou momentaneamente os olhos e esforçou-se para manter a palavra. Quero que me digas o que me mostraste. Quero que digas o que vejo quando olho para ti. Eu te amo. Cian aproximou-se dela e tocou-lhe gentilmente o rosto com a ponta dos dedos. Este rosto, estes olhos, tudo o que existe neles. Eu te amo. Em 1000 anos eu nunca amei outra mulher. Ela tomou-lhe a mão, pressionou os lábios contra ela. Oh, veja, não há mais queimadura nenhuma. O amor te curou, a magia mais forte que existe. Moira. Ele manteve a mão junto à dela e a colocou sobre o peito. Se meu coração batesse, bateria por ti. As lágrimas começaram novamente. Teu coração pode estar parado, mas não está vazio, nem está em silêncio, porque fala comigo. E isso basta para você? Nada jamais será o suficiente, mas dará para conviver. Venha, iremos. Interrompeu-se quando ouviu gritos do lado de fora. Virou-se, correu para a janela, afastou uma das cortinas, levou a mão ao pescoço. Cian, venha ver. O sol praticamente já desapareceu. Venha ver. O céu estava repleto de dragões, dragões esmeralda, rubi, ouro. Seus corpos atraentes voavam alto no céu, acima do castelo como joias reluzentes na luz suave, e seus ruídos soavam como música de uma trombeta. Alguma vez já viste algo tão belo? Quando ele pousou a mão em seu ombro, Moira a segurou. Ouça como as pessoas os clamam. Vejam as crianças correndo e sorrindo. É o som da esperança, Cian, o som da visão. Trazê-los para cá, para cavalgá-los e depois levá-los para a batalha como cavalos de guerra são duas coisas diferentes, Moira. Mas sim, é uma bela visão e um som de esperança. Ela os ficou observando enquanto eles começavam a pousar. Com todos os teus anos de vida, imagino haver poucas coisas que não tenhas feito. Poucas, concordou ele, e teve que rir. Mas não, nunca cavalguei um dragão. E sim, eu gostaria muito de fazer isso. Vamos descer. Ainda havia luz do sol suficiente para que ele precisasse da droga da capa em lugares ao ar livre, mas apesar disso, Cian descobriu que ainda podia ver-se encantado e surpreso quando olhou no olho dourado de um dragão.
Seus corpos sinuosos eram cobertos por escamas largas, semelhantes a joias lisas ao toque, como se fossem vidro. Suas asas eram extremamente finas e ficaram rentes ao corpo quando eles se arrastaram no chão. Mas foram os olhos que o cativaram. Pareciam vivos, dotados de interesse e inteligência, até mesmo de humor. Acredito que os mais jovens sejam mais fáceis de treinar, Blair disse a Cian enquanto ficava observando. O Larkin é melhor para se comunicar com eles, mesmo quando está na forma humana. Eles confiam nele, o que está tornando mais difícil para ele usá-los em batalha. É, o meu homem é um doce, e nós já conversamos várias vezes sobre isso. Ele tinha esperança de convencer a todos de que nós só poderíamos usá-los para transporte, mas eles podem fazer uma diferença tremenda no campo de batalha, ou acima dele. Ainda assim, preciso admitir que também fico com um pouco de remorso diante dessa ideia. Eles são lindos e selvagens. Vamos alternar esta segunda parte. Blair deu um suspiro. Tudo é uma arma, murmurou. Enfim, querem subir? Claro. O primeiro voo é comigo. É isso aí, disse ela, quando viu uma expressão de contrariedade em seu rosto. Você pilota o seu avião, monta o seu cavalo, salva de prédios altos num só pulo, mas nunca cavalgou um dragão. Portanto, ainda não vai sozinho. Blair aproximou-se lentamente do dragão fêmea, da cor de rubi e prateada. Ela o havia montado na volta e manteve a mão estendida para que ele reconhecesse seu cheiro. Vamos lá. Deixe-a se acostumar com você. Ela? É. Já chequei o encanamento. Blair abriu um sorriso. Não deu para resistir. Cian pousou a mão na lateral do dragão e foi descendo com ela até a cabeça. Olhe só, você é mesmo linda. Começou a murmurar em irlandês. Ela respondeu com o que só poderia ser interpretado como um balanço galanteador do rabo. O Hoyt tem o mesmo jeito que você com eles. Blair assinou com a cabeça na direção em que Hoyt estava acariciando escamas cor de safira. Deve ser um traço de família. E por que Sua Majestade está montando um dragão sozinha? Ela já montou um dragão antes, quer dizer, já montou em Larkin na forma de dragão. Portanto, sabe o que precisa fazer. Nada parecido com o que ela vem montando ultimamente. Como? Só estou comentando. Vocês dois parecem bem mais relaxados do que ontem. Lançou-lhe um sorriso largo e em seguida montou o dragão. Ops! Cian montou da mesma forma que havia subido pelas paredes, com um salto rápido e fluido. Robusto, comentou Cian, mas confortáveis do que parecem. Não tão diferentes de montar um cavalo. É, se você estiver se referindo ao Pégaso. Enfim, a gente não dá um chutezinho como se faz com os cavalos, nem estala a língua, você só... Blair fez uma demonstração, inclinando-se sobre o pescoço do dragão, deslizando a mão por ele, emitindo um som semelhante ao de uma onda. O animal abriu as asas e subiu no céu. Com uma vida longa assim, Cian disse a Blair, faz-se tudo que é coisa na vida. Esta deve ser uma das melhores. Ainda há a logística, o cuidado, a alimentação e os excrementos. Aposto que eles fazem as roseiras florirem. Ela jogou a cabeça para trás e riu. Pode ser, teremos que treiná-los e seus montadores, mas essas belezuras aprendem rápido, veja. Blair inclinou-se para a direita e o dragão virou-se gentilmente para seguir sua indicação. Meio parecido com andar de motocicleta. Tem um pouco do mesmo princípio. Você se inclina nas curvas. Olhe para o Larkin, para aquela exibição. Ele estava montando um dragão dourado imenso, dando voltas e piruetas. O sol já está quase se pondo, comentou Cian. Me dê alguns instantes para que eu não vire torrada, e então daremos uma volta que vale o que pagamos. Blair lançou-lhe um olhar por cima do ombro. É isso aí. Eu queria dizer uma coisa. E quando vocês não querem? Ela está carregando o peso da coroa e do mundo nas costas. Se o que estiver rolando entre vocês der uma aliviada, sou totalmente a favor. Conviver com o Larkin tem me feito mudar um pouco.
Espero que o mesmo aconteça com vocês dois. Você me surpreende, caçadora de vampiros. Eu também me surpreendo comigo mesma, vampiro. Mas é isso aí. O sol já se pôs. Está pronto para curtir? Com um enorme alívio, ele puxou o capuz da capa para trás. Vamos mostrar ao seu cowboy como se faz uma pirueta de verdade. Capítulo 12. Davey era de Lilith há quase 5 anos. Ela havia assassinado seus pais e sua irmã mais nova numa noite amena de verão na Jamaica. O pacote de férias de baixa temporada, passagem aérea e hotel com café da manhã continental incluído. Fora uma surpresa do pai de Davey e a esposa. Na primeira noite deles ali, animados pelo espírito de férias e pelos copos adicionais de bebidas de rum, eles conceberam seu terceiro filho. Estavam, é claro, alheios a isso. Se as coisas tivessem acontecido de forma diferentes, a perspectiva de um novo bebê teria postergado por ainda algum tempo a desgraça que ocorreria naquelas férias tropicais. Mas, com o rumo que tomaram as coisas, aquelas foram as últimas férias da família. Tudo se passara durante um dos rompimentos breves e passionais entre Lilith e Lola. Lilith escolhera Jamaica num impulso e se divertira pegando residentes e os eventuais turistas que apareciam por lá. No entanto, logo ficara cansada do gosto dos homens que andavam pelos bares. Queria variar, queria algo um pouco mais doce. Encontrou exatamente o que estava procurando com aquela jovem família. Dera fim à alegre caminhada da mãe e da garotinha Luar, ao longo da praia, de forma rápida e odiosa. Ainda assim, ficara surpresa com a luta apavorada e ineficaz da mulher e seu instinto de proteção para com a criança. Como as duas haviam saciado sua fome, ela poderia ter deixado o homem e o menino esparramados e inconscientes na areia, onde arrebentavam as ondas. Mas seria vontade de ver se o pai iria lutar pelo filho, ou implorar como a mãe havia implorado. Ele implorou e gritou para o garotinho correr. Corra, Davey, corra! Gritou. E o terror que sentia pelo filho apenas enriquecera seu sangue, fazendo dele uma presa ainda mais doce. O menino não correu. Lutou também, e isso a impressionou ainda mais. Ele a chutou e mordeu. Tentou até mesmo saltar em suas costas para salvar o pai. Foi a impetuosidade de seu ataque, combinados com seu rosto angelical, que a fez decidir transmutá-lo, em vez de sugá-lo até a morte e simplesmente seguir em frente. Quando pressionou a boca do menino contra seu peito, tomado de sangue, sentiu alguma coisa agitar-se dentro de si, algo que jamais sentira com outra pessoa. Uma sensação quase maternal que a fascinara e encantara. Assim, Davey se tornou seu bichinho de estimação, seu brinquedinho e seu amante. Agradou-a a forma rígida e natural com que ele aceitou a transformação. Quando ela e Laura se reconciliaram, como sempre faziam, Lilith lhe disse que seu Davey seria a versão vampiresca delas de Peter Pan, aquele menino, eternamente com 6 anos. Ainda assim, como qualquer garoto de 6 anos, ele precisava de cuidados, de entretenimento e de educação. Ainda mais na opinião de Lilith. Por ser o seu príncipe como tal, ele teria tantos grandes privilégios quanto grandes responsabilidades. Queria que aquela caça em particular tivesse ambas. Ele vibrou de alegria quando ela o vestiu com roupas toscas de camponês. Causou-lhe riso vê-lo com tanto brilho nos olhos, quando acrescentou à brincadeira um pouco de terra e sangue ao seu rosto. Posso ver? Posso olhar no seu espelho mágico e me ver? Por favor, por favor. Claro! Lilith lançou um olhar rápido e divertido para Laura, um olhar de adulto para adulto. Percebendo a jogada, Laura encolheu os ombros ao pegar o estimado espelho. Estás esplêndido, Laura disse para Dave. Tão pequenino e frágil, tão humano. Pegando o espelho com todo cuidado, Dave ficou olhando para o seu próprio reflexo e mostrou as presas. É tipo uma fantasia, disse Hill. Vou matar um sozinho, certo, mamãe? Um sozinho. Vamos ver.
Lilith pegou o espelho e curvou-se para beijar seu rostinho imundo. Tens um papel muito importante a desempenhar, meu querido. A parte mais importante de todas. Sei exatamente o que fazer. Ele saltitou. Pratiquei várias vezes. Eu sei. Tens trabalhado arduamente. Vais me deixar muito orgulhosa. Ela colocou o espelho de lado, virado para baixo, num esforço de não se olhar nele. As queimaduras de Lora ainda estavam recentes e rosadas, e seu reflexo tão abatido que Lilith só se olhava no espelho encantado quando Lora estava fora da sala. Ao ouvir uma batida à porta, ela se virou. Deve ser Medir. Deixa-o entrar, Dave, e depois saia e fique esperando com Lucian. Vamos sair logo? Vamos, dentro de poucos minutos. Ele correu para a porta e parou, os ombros retos, enquanto o feiticeiro lhe fazia uma reverência. Dave saiu, seu pequeno soldadinho, deixando que Medir fechasse a porta. Majestade, minha senhora, levante-se. Lilith fez um gesto indiferente com a mão. Como podes ver, o príncipe está pronto. E tu, estás? Ele ficou de pé, seus trajes pretos habituais farfalhando com o movimento. Seu rosto era duro e bonito, emoldurado por uma cabeleira prateada esvoaçante. Seus olhos negros e brilhantes encontravam-se com o azul frio dos de Lilith. Ele estará protegido. Medir olhou para uma cômoda grande ao pé da cama e para o bule de prata que estava aberto ali em cima. A senhora usou a poção. Como instruí? Usei, e isso valerá tua vida, Medir, se a poção falhar. Não irá falhar. Ela e o feitiço que usarei irão protegê-lo da madeira e da espada durante 3 horas. Ele estará tão seguro quanto estaria em vossos braços, majestade. Se não estiver, eu mesma te matarei da forma mais vil possível. E para me certificar, tu irás conosco nessa caçada. Por um breve instante, ela viu tanto surpresa quanto aborrecimento em seu rosto. Em seguida, ele inclinou a cabeça e falou humildemente. As suas ordens. Sim, reporte-se a Lúcius. Ele providenciará tua montaria. Lilith virou-se, dispensando-o. Tu não devias te preocupar. Lora atravessou o quarto aproximando-se dela e deslizando os braços em volta de seu corpo. Medir sabe que a vida dele está em jogo se algo ruim acontecer ao nosso querido menino. E o Dave precisa disso. Lilith precisa do exercício, da diversão. E precisa se exibir um pouco também. Eu sei, eu sei. Ele está inquieto e entediado. Não posso culpá-lo. Dará tudo certo, tudo certo. Disse mais para se assegurar do que era verdade. Estarei bem ali ao lado dele. Deixe-me ir. Mude de ideia e deixe-me ir com você. Lilith negou com a cabeça e roçou um beijo na face marcada de Lora. Ainda não estás pronta para uma caçada. Ainda estás fraca, querida, e eu não te farei correr riscos. Tomou os braços de Lora e os apertou com força. Preciso de ti no Samhain, lutando, matando e se alimentando. Nesta noite, quando inundarmos aquele vale de sangue, quando tivermos dominado o que é nosso por direito, quero a ti e Dave do meu lado. Detesto esperar quase tanto quanto Dave. Lilith sorriu. Eu te trarei um presente de nossa pequena caçada esta noite. Dave cavalgou agarrado a Lilith na noite iluminada pela lua. Queria ter montado seu próprio pônei, mas a mãe lhe explicara que ele não era veloz o bastante. Ele queria ir rápido, sentir o vento, voar na direção da caçada e da presa. Aquela era a noite mais excitante da qual ele podia se lembrar. Melhor do que o presente que ela lhe dera em seu 3º aniversário, que o levara a um acampamento de escoteiros, numa noite de verão. E olha que isso fora uma tremenda diversão. Os gritos, a correria, o choro, as mordidas, nhoque, nhoque. Fora melhor ainda do que caçar humanos nas cavernas ou queimar um vampiro que se comportava mal. Melhor do que qualquer outra coisa que pudesse se lembrar. As lembranças que tinha de sua família humana eram vagas. Havia vezes em que acordava de um sonho e por um momento via-se num quarto com quadros de carros na parede e cortinas azuis nas janelas. Havia momentos dentro do armário e ele gritava até ela aparecer. Tinha cabelos e olhos castanhos.
Às vezes, ele aparecia também. O homem alto, com uma cicatriz no rosto, expulsava os monstros, e a mulher se sentava ao seu lado, acariciando-lhe os cabelos até ele adormecer novamente. Caso se esforçasse bastante, conseguia lembrar-se de estar se debatendo na água, na sensação da areia molhada grudando sob seus pés e do homem rindo quando as ondas o atingiam. De repente, não estava mais rindo, estava chorando e gritando: Corre, corre, Dave, corre! Mas ele não se esforçara muito, nem com muita frequência. Era mais divertido pensar em caçar e brincar. Como se comportasse bem, muito bem, a mãe o deixava ficar com um dos humanos como brinquedo. Ele gostava mais do cheiro que eles exalavam quando tinham medo e dos sons que emitiam quando ele começava a se alimentar. Ele era um príncipe e podia fazer tudo o que quisesse, quase tudo. Naquela noite mostraria à mãe que já era um rapaz. Depois disso, não haveria mais quase. Quando eles pararam os cavalos, Dave quase passou mal de tão excitado com o que estava por vir. Seguiriam a pé a partir dali, e então seria a sua vez. A mãe o segurou firme pela mão, o que ele preferia que ela não tivesse feito. Queria marchar com Lúcia e os outros soldados. Queria carregar uma espada, e não a pequena adaga que levava escondido sob a túnica. Ainda assim, era engraçado ir tão rápido, mais rápido do que qualquer humano pelos campos rumo ao divertimento. Pararam mais uma vez, e a mãe agachou-se de frente para ele, tomando seu rosto entre as mãos. Faça exatamente da forma como ensinamos, meu docinho. Você se sairá maravilhosamente bem. Estarei bem pertinho, por todos os minutos. Ele estufou o peito. Não estou com medo deles, são só comida. Atrás dele, Lúcius riu. Ele pode ser pequeno, majestade, mas é um guerreiro de corpo e alma. Lilith levantou-se, mantendo a mão no ombro de Dave, enquanto se voltava para medir. Sua vida, murmurou ela. Comece. Abrindo os braços cobertos pelo manto negro, Medir começou seu feitiço. Lilith gesticulou para que os homens se espalhassem. Então, ela, Lúcius e Dave aproximaram-se da fazenda. Uma das janelas mostrava um brilho bruxelante de fogo aceso para a noite. Sentia-se o cheiro dos cavalos trancados na cocheira e os primeiros indícios de humanos. Ela despertou fome e nervosismo da barriga de Dave. Esteja pronto, disse ela a Lúcius. Minha senhora, eu daria a minha vida pelo príncipe. Sim, eu sei. Lilith pousou brevemente a mão sobre o braço de Lúcius. É por isso que estás aqui. Tudo bem, Dave. Faça-me orgulhosa de ti. Dentro da casa, Tinan e dois outros montavam guarda. Estava quase na hora do descanso deles, e ele estava mais do que propenso a tirar algumas horas de sono. Seu quadril doía por conta do ferimento que recebera durante o ataque no primeiro dia de marcha. Ansiava pelo momento em que conseguisse fechar os olhos arenosos e não se lembrar de mais nada daquele dia. Homens bons haviam sido perdidos, pensou ele, assassinados. Estava chegando a hora em que iria vingar a morte deles no campo de batalha. Esperava apenas que, se morresse ali, lutasse bravamente e destruísse um número igual de inimigos. Mudou de posição para se preparar, para dar a ordem de troca de turno, quando um barulho o fez levar a mão ao cabo da espada. Seus olhos ficaram afiados, os ouvidos em pé. Devia ter sido um pássaro da noite, mas o barulho lhe soara muito humano. Tinan. Sim, estou ouvindo, disse a um dos outros que montavam guarda. Parece um choro. Fique alerta, ninguém deve. Sua voz foi sumindo assim que ele percebeu um movimento. Ali, perto do cercado, no extremo norte, estás vendo? Ah, em nome dos deuses, é uma criança. Um menino, pensou ele, embora não pudesse ter certeza. As roupas que cobriam estavam rasgadas e ensanguentadas, e ele cambaleava chorando, com um polegar enfiado na boca. Deve ter escapado de um ataque por aqui. Acorde os guardas de revezamento e fique alerta junto com eles. Irei buscar a criança. Fomos avisados a não colocar os pés para fora daqui depois do pôr do sol. Não podemos deixar uma criança lá fora.
Ainda por cima, machucado ao que parece. Acorde o revezamento, repetiu Tinã. Quero um arqueiro nessa janela. Se alguma coisa se mover lá fora, exceto eu e aquela criança, mire no coração. Ele aguardou até os homens estarem prontos e viu a criança cair no chão. O menino estava praticamente certo agora, e o pobrezinho choramingava de dar dó enquanto se enroscava, formando uma bola. Poderíamos ficar de olho nele até o amanhecer, sugeriu um dos outros de serviço. Será que os homens gaelianos têm tanto medo do escuro a ponto de ficarem encolhidos dentro de casa enquanto uma criança sangra e chora? Tinã empurrou a porta para abri-lo. Queria agir rapidamente e levar a criança para dentro da segurança da casa, mas fez esforço para deter sua corrida, quando o menininho levantou a cabeça e seu rostinho redondo congelou de medo. Não vou te machucar. Sou um dos homens da rainha. Irei te levar para dentro, disse com gentileza. Está quente lá dentro e temos comida. O menino colocou-se rápida e desajeitadamente de pé e começou a gritar, como se Tinã o tivesse cortado com espadas. Monstros, monstros, monstros! E começou a correr, mancando com a perna esquerda. Tinã correu atrás dele. Era melhor assustar o menino do que deixá-lo fugir, e provavelmente virar lanche de algum demônio. Alcançou-o pouco antes de ele conseguir subir no muro de pedras, que fazia fronteira com o campo ao lado. Calma, calma, está seguro agora. O menino chutou, debateu-se e gritou, causando dor no quadril de Tinã. Precisas entrar. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai. Julgou ter ouvido alguma coisa, cantando, e segurou o menino com mais força. Virou-se pronto para voltar correndo para casa, quando ouviu outro som, um som que vinha daquilo que tinha nos braços. Era um rosnado, baixo e feroz. O menino abriu um sorriso horripilante e mirou seu pescoço. Seguiu-se também, além da agonia que levou Tinã a ficar de joelhos. Não uma criança. Nada a ver com uma criança, pensou ele, enquanto lutava para se desvencilhar dela. Mas a criatura o atacou como um lobo. Tinã ouviu vagamente alguns berros, gritos, o baque das flechas, o choque das espadas, e a última coisa que ouviu foi o som odioso do próprio sangue sendo bebido avidamente. Eles usaram fogo, incendiando as pontas das lanças, e ainda assim, quase um quarto de seu contingente foi morto ou ferido antes que os demônios batessem em retirada. Tragam-no aquele vivo. Lilith limpou delicadamente o sangue dos lábios. Prometi um presente a Lora. Sorriu para Dave, que estava debruçado sobre o corpo do soldado que havia matado. Encheu-a de orgulho o fato de seu menino ter continuado a se alimentar quando as tropas já estavam arrastando o corpo, mantendo-se o príncipe agarrado a ele, afastado da batalha. Os olhos de Dave estavam vermelhos e brilhantes, e suas sardas se sobressaíam como ouro, em contraste com o fluxo rosado que o sangue dava às suas faces. Lilith o pegou no colo, levantando-o alto acima da cabeça. Vejam só o vosso príncipe. As tropas que não haviam sido destruídas na breve batalha ajoelharam-se. Lilith abaixou-o para beijá-lo demoradamente na boca. Quero mais, disse ele. Sim, meu amor, terá mais. Logo, logo. Jogue esta coisa em cima do cavalo, gesticulou com desprezo na direção do corpo de Tinã. Terei utilidade para ele. Lilith montou e estendeu os braços para que Dave pudesse saltar para eles. Roçando a face contra os cabelos do menino, olhou para medir. Tu te saíste bem, disse a ele. Poderás escolher quem quiser entre os humanos para os propósitos que quiseres. A luz da lua reluziu sobre seus cabelos prateados quando ele se curvou em reverência. Obrigado. Moira estava de pé, sob o vento frio, observando dragões e cavaleiros voando em círculos. Era uma visão maravilhosa, pensou ela, e teria elevado seu coração caso as circunstâncias fossem outras. Mas aquelas eram manobras militares e não um espetáculo. Ainda assim, podia ouvir as crianças gritando, batendo palmas e algumas delas fingindo ser dragões e cavaleiros. Sorriu em cumprimento quando o tio aproximou-se para observá-la de seu lado. Não estás
tentado a voar? Perguntou a ele. Deixei isso para os mais jovens e para os mais ágeis. É uma bela visão, Moira, uma visão cheia de esperança. Os dragões elevam os ânimos e na batalha eles nos servirão de vantagem. Estás vendo Blair? Monta como se tivesse nascido no lombo de um dragão. Ela é imperdível, Hidoki murmurou assim que Blair guiou o dragão numa velocidade estonteante até o solo e subiu em seguida. Estás satisfeito que ela e Larkin irão se casar? Ele a ama, e não consigo pensar em nenhuma outra pessoa que sirva tão bem para ele. Portanto, sim, a mãe dele e eu estamos satisfeitos, e sentiremos falta dele todos os dias. Larkin deve voltar com ela, disse Hidoki, antes que Moira pudesse falar. A escolha é dele, mas sinto dentro do meu coração que é a escolha certa para ele. No entanto, sentiremos sua falta. Moira encostou a cabeça no braço do tio. É, sentiremos. Ela seria a única a permanecer ali, pensou, ao entrar novamente. A única do primeiro círculo que permaneceria em Gael depois do Samhain. Perguntava-se como seria capaz de suportar. O castelo estava vazio. Tantos já haviam partido e outros estavam ocupados com tarefas que ela mesma lhes designara. Em breve, muito em breve, ela mesma iria partir. Portanto, estava na hora, decidiu, de escrever suas vontades na hipótese de não retornar. Trancou-se em uma sala de visitas e pôs-se a afiar a pena. Em seguida, mudou de ideia e pegou um dos tesouros que trouxera consigo da Irlanda. Escreveria aquele documento, decidiu, com um instrumento de outro mundo. Usaria uma caneta. O que teria de valor, perguntou-se, que não coubesse por direito ao próximo rei de Gael? Algumas joias da mãe, com certeza. E isso ela começou a distribuir mentalmente entre Blair e Glina, entre a tia e as primas, e por último, entre suas damas de companhia. A espada de seu pai ficaria para Larkin, decidira, e a adaga que ele um dia carregara ficaria para Hoyt. O retrato de seu pai ficaria com o tio, caso ela morresse antes dele, já que os dois haviam sido amigos íntimos. Havia coisas de pouco valor, claro, bocados disso e daquilo, que ela pensou em como dividir. Para Cian deixaria seu arco, a aljava e as flechas que havia feito com as próprias mãos. Esperava que ele entendesse que aquilo era mais do que uma arma para ela. Era o seu orgulho e um tipo de paixão. Escreveu tudo com cuidado e selou. Daria o documento à tia para guardá-lo em segurança. Sentia-se melhor por ter feito isso, de alguma forma mais leve e menos preocupada. Pondo o documento de lado, levantou-se para encarar a tarefa seguinte. Retornando ao quarto, dirigiu-se às portas da sacada. As cortinas ainda estavam puxadas ali, bloqueando a luz. A visão afastou-as agora, deixando a luz suave entrar. Em sua mente viu de novo o escuro, o sangue, o corpo destroçado da mãe e as criaturas que a haviam mutilado. Agora, no entanto, forçou-se a abrir as portas e a atravessá-las. O ar estava frio e úmido, e o céu estava cheio de dragões. Linhas coloridas e círculos riscavam o céu de um azul pálido. Como sua mãe gostaria de vê-los, como teria amado o som de suas asas, a risada das crianças no pátio próximo. Moira foi andando até a murada, passou as mãos por ela e sentiu a pedra fria, e ficou ali como a mãe tantas vezes fizera. Olhou por cima de Gael e jurou fazer o melhor. Ficaria surpresa ao saber que Cian passara grande parte de seu dia insone, fazendo o mesmo que ela. Sua lista de bens monetários e instruções era consideravelmente mais extensa do que a dela e muitíssimo mais detalhada. Pudera! Ele havia vivido muito mais tempo e acumulara muito mais. Cian não via motivos para nada daquilo ser desperdiçado. Dúzias de vezes durante a redação de seu testamento ele praguejou contra a pena e desejou com todas as forças a facilidade e a conveniência de um computador. Mas manteve-se firme até crer que havia dividido seus bens de forma satisfatória. Não sabia ao certo se tudo aquilo poderia ser feito, uma vez que parte caberia a Hoyt.
Conversariam sobre o assunto, pensou Cian. Se pudesse contar com alguma coisa, poderia contar com Hoyt para fazer tudo o que estivesse em seu poder, para cumprir com a obrigação que Cian planejara lhe incumbir. Por fim, esperava que isso não fosse necessário. 1000 anos de existência não queriam dizer que estivesse pronto para abrir mão dela, e certamente não pretendia ir para o inferno até que tivesse mandado Lilith antes dele. Sempre foste um homem de negócio. Ele se levantou, puxando a adaga com um movimento fluido, ao virar-se na direção de onde vinha a voz. Então a adaga simplesmente lhe caiu dos dedos frouxos. Mesmo após um milênio, podem haver choques além do inimaginável. Nola? Sua voz saiu rouca ao sussurrar o nome dele. Era uma criança, sua irmã, exatamente da mesma forma que fora quando ele a vira pela última vez. Seus cabelos compridos e escuros caíam retos nos olhos sérios e azuis. E sorria. Nola, disse novamente. Meu Deus! Achei que dizias não ter nenhum Deus. Nenhum que eu possa provar. Como você pode estar aqui? Você está aqui? Podes ver por ti mesmo. Ela abriu os braços e deu uma voltinha. Você viveu e morreu, uma senhora idosa. Não conheceste a mulher, portanto, estou da forma como tu te lembras de mim. Senti tua falta, Cian. Procurei por ti, mesmo sabendo que não te encontraria. Durante anos esperei ver a ti e a Hoyt, mas vós nunca voltares. Como poderia? Você sabia o que eu era, o que eu sou. Entende agora. Terias me ferido? Algum de nós? Não sei. Espero que não, mas não vi razão para arriscar. Por que está aqui? Ele estendeu o braço, mas ela estendeu a mão e balançou a cabeça. Não estou aqui em carne e osso, apenas uma visão. Vim para te lembrar que podes não ser o que eras quando eras meu, mas também não és o que ela teria feito de ti. Por precisar de um momento, Cian curvou-se para pegar a adaga que havia deixado cair e a embainhou de novo. De que importa? Importa. Importará. Visão ou não, os olhos dela se moveram até fixarem-se nos dele. Tive filhos, Cian. Eu sei. Fortes, inteligentes e dotados. Teu sangue também. Você foi feliz? Ah, fui. Amei um homem e ele me amou. Tivemos esses filhos. Vivemos uma vida boa. Ainda assim, meus irmãos deixaram um vazio em meu coração que eu jamais consegui preencher. Uma pequena dor aqui dentro. Às vezes, eu via a ti e a Hoyt na água, uma bruma ou no fogo. Há coisas que fiz que não gostaria que você tivesse visto. Vi matares e te alimentares. Vi caçares humanos, como uma vez caçaste alces. E também te vi em pé, em frente ao meu túmulo, sob a luz da lua, depositando flores ali, e te vi lutar ao lado do irmão que nós dois amamos. Vi o meu Cian. Lembras de como me colocavas em cima de teu cavalo e me levavas para passear? Nola. Ele roçou os dedos na testa. Doía-lhe muito pensar assim. Estamos os dois mortos. E os dois vivemos. Ela foi até minha janela uma noite. Ela? Quem? Por dentro sentiu-se frio como o inverno. Lilith. Estamos os dois mortos, lembrou-lhe Nola. Mas tuas mãos se cerraram e teus olhos ficaram afiados como adaga. Tu ainda me protegerias? Ele aproximou-se do fogo e chutou distraidamente uma turva que queimava. O que aconteceu? Mais de 2 anos haviam se passado depois que Hoyt nos deixou. O papai havia morrido e a mamãe estava doente. Eu sabia que ela jamais seria forte de novo, que morreria. Eu estava tão triste, com tanto medo. Acordei no meio da noite e havia um rosto em minha janela, tão belo, cabelos dourados e um sorriso suave. Ela sussurrou para mim, chamou-me pelo nome. Convide-me para entrar, disse, e prometeu-me um presente. Nola jogou os cabelos para trás e seu rosto surgiu tomado de desprezo. Acho que, por eu ser apenas uma menina, a mais nova dentre nós, eu seria tola e fácil de enganar. Aproximei-se da janela e olhei nos olhos dela. Há poder naqueles olhos.
Hoyt deveria ter te dito para não correr tais riscos. Ele não estava lá, assim como tu também não estavas. Eu tinha poderes, esqueceste? Não, mas você era uma criança. Eu era vidente, e o sangue da caçadora de vampiros estava em minhas veias. Olhei para ela e lhe disse que seria o meu sangue que iria acabar com ela. O meu sangue é que iria livrar o mundo da presença dela, e que para ela não haveria eternidade alguma no inferno ou em qualquer outro lugar. A condenação dela seria o fim do mundo. Ela viraria poeira e nenhum espírito sobreviveria. Ela não deve ter ficado muito satisfeita. A beleza dela permanece, mesmo quando mostra seu verdadeiro eu. Isto é outro poder. Levantei a cruz de Morrigan, que usava no pescoço. A luz saiu dela como um farol. Estava gritando quando saiu correndo. Você sempre foi destemida, murmurou ele. Ela jamais retornou enquanto eu vivi, nem até tu e Hoyt voltarem juntos para casa. És mais forte do que eras sem ele, e ele mais forte contigo. Lilith teme vossa união, a odeia, sente inveja. Ele irá sobreviver? Não tenho como saber, mas se perder, será como sempre viveu, com honra. A honra é outro conforto frio quando se está no campo de batalha. Então, por que mantens a tua? Rebateu ela, com um traço de impaciência na voz. Foi a honra que te trouxe para cá. Será a honra que te levará para a guerra junto com tua espada. Ela não poderia tirar isso de ti, e apenas o pouco que deixou foi o suficiente para tu continuares. Fizeste a escolha certa. Ainda tens mais a fazer. Lembre-se de mim. Não, não vá. Lembre-se de mim, repetiu ela, até nos vermos de novo. Sozinho ele se sentou, abaixou a cabeça e pousou-a entre as mãos. E lembrou-se de coisas demais.